Hello, hello! How are you doing today? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança e vou estar aqui com vocês na aula de hoje. Falando em aula, vamos ver o que temos para hoje? Olha só, é a aula de número 19 e o objeto de conhecimento diz assim: expansão da língua inglesa, contexto histórico. E o detalhamento, a expansão da língua inglesa pelo mundo em relação ao processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. E aí, ficou curioso? Pega papel e caneta que a aula vai começar. Então, gente, nós vamos falar aí um pouquinho, sobre a história da língua inglesa. Isso aí mesmo. Começou há muito tempo atrás, ok? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês nessa jornada fascinante da expansão da língua inglesa pela Oceania, ok? Tudo iniciou ali pela Europa, ok? Mas hoje nós vamos explorar como a língua inglesa ela se tornou uma força cultural, ok? Como este idioma ele saiu invadindo as regiões do Pacífico, ok? Então vamos se preparar, ok? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos viajar no tempo, desde os primeiros dias das colonizações, ok? Da colonização britânica até o impacto contemporâneo nos dias atuais, beleza? E assim, lá no século mais ou menos ali 18 e 19, o Império Britânico ele estabeleceu colônias em terras distantes e iniciou ali pela Austrália, né, que é um pouquinho longe. Se vocês forem olhar no mapa mundi, vocês vão observar que a Inglaterra, né, o Império Britânico na época, fica lá em cima ali na Europa. E eles foram para longe, e aí eles invadiram ali, foram dominando, colonizando a Austrália, Nova Zelândia e várias outras ilhas espalhadas pelo Pacífico. E o inglês ele foi trazido como uma língua dominante, ok? Lembrem assim, quando um país, um império, ele coloniza o outro, o seu idioma ele vai ser a língua dominante, vai ser a língua que vai ser falada naquele país, naquela região, ok? Então, os missionários cristãos, eles desempenharam um papel muito importante de espalhar a língua inglesa através das escolas e através das igrejas. Foi basicamente o que aconteceu com a gente aqui, quando Portugal chegou ao Brasil, né? Eles trouxeram consigo, a igreja trouxe consigo todo o ensinamento, né, e acabaram trazendo a língua portuguesa, todo o ensinamento da língua portuguesa, e tudo era ministrado em língua portuguesa, ok? Então, colonizou, você vai trazer o seu idioma. Só que eles não ensinavam, lá na Austrália, Nova Zelândia, aquelas ilhas ali pela Oceania, eles não ensinavam apenas sobre a fé, ok? Mas eles também ajudaram no ensino da língua inglesa, porque esse era o meio de instrução, era o meio de comunicação que eles tinham entre as comunidades. Como eles não sabiam falar o dialeto lá da região da Austrália, o jeito que tinha era ensiná-los a falar inglês para eles poderem saber se comunicar, ok? E assim, apesar dessa expansão do inglês, é importante nós reconhecermos e valorizarmos as ricas tradições linguísticas culturais das comunidades indígenas da Oceania. Porque assim, o inglês chegou lá, só que eles não pegaram logo assim de primeira. E aí, o que é que aconteceu? Vou falar especificamente da Austrália, né? Eles tinham os aborígenes eram os indígenas daquela região. Eles tinham o seu próprio idioma, o seu próprio dialeto, assim como aconteceu no Brasil. Os indígenas tinham o seu próprio idioma, o seu próprio dialeto, a sua própria forma de falar, ok? Daí, eles pegaram todo esse dialeto, juntaram com a língua inglesa
e aí eles formaram um tipo de inglês, ok? Que hoje em dia é falado na Inglaterra, com um vocabulário específico, com algumas regras específicas, ok? Com uma forma de pronunciar as palavras diferentes, ok? Eu não vou me arriscar aqui porque eu não conheço muito como é que funciona para lá. Mas eles usam muito, no lugar de falar friend, que é amigo, eles usam muito mate. Hi mate, hello friend, ok? Então eles usam muito a palavra mate lá, porque foi juntando, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, juntou e criou um vocabulário próprio, ok? E assim, muitos desses países eles implementaram a língua inglesa, mas preservaram a sua língua nativa. Existe, assim, algumas localidades que a sua língua nativa elas foram preservadas e, entre eles, eles conseguem se comunicar na sua língua nativa, fazendo paralelo com a língua portuguesa, com o Brasil, com as línguas indígenas, né? Que existem ainda as comunidades. São poucas? São, mas ainda existem as comunidades que falam o idioma, algum dialeto, algum idioma, algum dialeto indígena, ok? E com isso, eles podem garantir essa diversidade linguística e eles conseguem prosperar cada vez mais. Bom, gente, falei aqui brevemente, né, uma introdução de como aconteceu a língua inglesa na colonização, ok? Para quem gosta de história do Brasil, vai tirar isso de letra, beleza? Mas eu gostaria de trazer agora para vocês alguns textos que vão ilustrar isso que eu acabei de falar. Prestem bastante atenção na aula, prestem bastante atenção nos textos, prestem bastante atenção nos cognatos. Se você não lembra o que são cognatos, são palavras em língua inglesa, no caso aqui, que se parecem com palavras na língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo que é family. Family parece com família. Então prestem bastante atenção nesses cognatos, ok? Para que vocês possam entender melhor o texto. Prestem bastante atenção nas imagens também, ok? Porque as imagens vão ajudar vocês a desvendar o que tem por detrás do texto. Se tem uma imagem apenas de alimentos, né, vários alimentos, o texto vai estar falando sobre o clima? Não, né? Então, se tem várias imagens sobre alimentos, o texto vai estar falando sobre alimentos. Então, prestem atenção nos alimentos. Se tiver uma data, ok? Prestem atenção nos números. Todas essas informações, elas são importantes na hora que você for fazer uma leitura de um texto. Beleza? Estamos acordados? Então, olha só. Primeira coisa, presta atenção nos cognatos, aquelas palavrinhas que se parecem. Segunda coisa, observe as imagens, que elas vão te falar alguma coisa. E terceira coisa, dá uma olhadinha nos textos, as palavras que estão em negrito, se aparecerem, palavras em itálico, ok? Alguma marca que possa ter no texto que vai te ajudar. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro texto. E o nosso primeiro texto, olha só, prestem atenção na imagem. Vou dar 5 segundos para vocês observarem, para vocês poderem observar a imagem. Beleza? Vamos lá, olha só. Primeira coisa que nós podemos observar aqui na imagem, ó. Nós temos aqui uma bandeira. Nós temos aqui, ó, soldados, não é? Ó, nós temos alguns soldados. Provavelmente esta pessoa aqui, ela é importante, né? Pode ver que a roupa dela é diferente de outras pessoas. Eles estão armados, ok? Podem ver, nós podemos observar algumas espingardas. E aqui no fundo, nós podemos ver alguns indígenas. E este soldado aqui está apontando para lá, ok? Nós podemos ver embarcações também. Olha só,
nós podemos observar que é uma imagem antiga, né? É uma imagem que está retratando algo antigo. Então, são essas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês, antes de ler um texto, observem todas as imagens, ok? Porque elas vão indicar alguma coisa. Como é uma imagem antiga, a gente pode perceber que é uma imagem aí de colonização, né? Já até falei para vocês que o tema da nossa aula é este. E quando as pessoas chegavam, o que elas faziam? Olha aqui, eu falei da bandeira, né? O que elas faziam? Uma das primeiras coisas que elas faziam eram levar as suas bandeiras e elas fincavam essa bandeira naquele local, para mostrar que aquele local pertencia a eles. E ali, infelizmente, ocorriam as guerras, né? Muitas mortes, muitas mortes de indígenas, porque a força do Império Britânico era muito forte. Eles tinham armas de fogo, enquanto os indígenas, né, da Oceania, eles utilizavam algumas ferramentas feitas à mão. Então, era algo bem covarde mesmo, né? A questão da colonização, ela é muito covarde, porque tem uma força que ela chega para te colonizar e é uma força que não tem como fazer uma comparação. Vamos lá voltar para o texto. Agora o texto diz assim, ó, The expansion of the English language in Oceania, a historical and cultural journey. Olha só, gente, a gente vai demorar um pouquinho mais nesse texto, mas nos próximos a gente vai acelerar um pouco, só para eu mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu pedi para que vocês, além de analisarem as imagens, que vocês olhassem as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas palavrinhas no idioma, no caso aqui, English, ok? English, ela vai se parecer um pouquinho com português. Opa! Aí, perdão pela minha letra, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, né, a palavra expansion, ok? A palavra expansion, ao meu ver, ela parece um pouquinho com a língua portuguesa como expansão, ok? Dá uma dica aqui para vocês. Quando a palavra ela termina assim com shan, pode ser com S ou com T, ela vai ser são. Então, expansão é como se fosse o nosso são, ok? Expansão. Pode ser desse jeito aí com S-I-O-N ou com T-I-O-N. E falando nisso, eu já tenho aqui, olha essa palavra, ó, colonization. Eu acabei de falar para vocês que a palavra shan, ok? Ela vai ter aí essa finalização de são, ou seja, colonização. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns cognatos. Vou grifar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, language, Oceania, que é Oceania, historical, histórico, cultural, cultural. Não sei vocês, mas será que a palavra journey, ela é um cognato? Em português ela significa jornada, ok? Então ele está falando de algo histórico e cultural, ou seja, é uma jornada histórica e cultural. Essa jornada histórica e cultural, ela está relacionada a quê? A expansão. A expansão do quê? Da língua. Que língua? Inglesa. Onde? Na Oceania. Então, olha só, eu não vou falar, né, ficar traduzindo letrinha por letrinha. Por exemplo, não precisa eu ver a tradução do the, do of, desse the aqui, do in, do a, do and. Não precisa, porque eu começo a esmiuçar o texto e eu começo a entender
que esse texto aí, eu não preciso falar palavrinha por palavrinha, né? Eu consigo entender que é a expansão da língua inglesa na Oceania, ok? Ou seja, é uma jornada histórica e cultural, beleza? Não precisa traduzir letrinha por letrinha. Eu peguei apenas cognatos, o texto está muito simples, cheio de cognatos. Então, quando você estiver fazendo aí um teste, um vestibular, alguma coisa, uma avaliação, faça isso que eu estou falando. Vai parte por parte, bem bonitinho. Beleza? Vamos lá para o texto agora. E ele fala assim, vamos iniciar o texto. From the early days of British colonization to the present, Oceania has witnessed a profound linguistic transformation with the expansion of the English language. O que importa aqui pra gente, a gente já sabe que que ele está falando dessa expansão da língua inglesa, ok? E o que aconteceu? Nós tivemos profound linguistic transformation, ou seja, uma transformação linguística profunda. Então, com essa colonização, a Oceania teve essa transformação linguística profunda por causa da expansão da língua inglesa. Continuando, this phenomenon has not only shaped the linguistic landscape of the region, but also left a significant cultural legacy that endures to this day. Então, olha só, este phenomenon, ok? Nós temos aqui, linguistic. Então, ele fala que esse fenômeno, ele não só modelou essa parte linguística, mas também deixou um cultural legacy, ok? That endures this day. Endures perdura. Esse legado cultural, ele perdura até hoje em dia. Continuando o texto. Colonization. Establishment of British colonies. Aqui já é quando eles se firmam, ok? Lá na Austrália, the British established the first colony at Botany Bay in 1788. Olha, lembra que eu pedi para vocês observarem datas? Observem. Leading to the eventual settlement of other regions. English became the official language, olha aí, tornou a língua oficial, official language, replacing indigenous languages over time. Replacing é substituir. Então, lá em 1788, neste local aqui, ok, foi quando tudo começou. E aí o inglês foi estabelecido como língua oficial, que trocou a língua indígena. Agora vamos para New Zealand. British colonies began with the signing of the Treaty of Waitangi in 1840. Aqui é um tratado de Waitangi. E começou em 1840. Which recognized the British sovereignty and established English as an official language alongside Maori. Então, nessa data aqui, foi quando o Império, os britânicos, eles estabeleceram a língua inglesa como a língua oficial, official language. Ok? Pacific Islands, nas outras ilhas. Various islands, including Fiji, Papua New Guinea, and the Solomon Islands, were colonized during the 19th century. Se eu pego esta primeira parte aqui, ok? Essa primeira parte, eu lhe pergunto, quando que as ilhas do Pacífico foram colonizadas? Olha só o número, 19th century, que é o século 19. Olha aqui outra palavra, colonized. Então, nesta época foi quando elas foram colonizadas.
English was imposed as the administrative and educational language. Olha só, aqui o English ele já virou uma language, mas de que forma? Administrative and educational. Vocês conseguem observar aí a similaridade com a língua portuguesa? Foi uma língua que era usada na área administrativa e na área educacional, influencing local linguistic landscape. Falei. Bora ver agora se vocês conseguem responder a uma questão. Which of the following statement is true according to the text? Australia was colonized in 1840 and recognized English as an official language alongside Maori. Será que essa afirmação está correta? Olha só, vou mostrar aqui para vocês uma partezinha no texto sobre Austrália. Deem uma olhada. Ele fala aí, olha só que, in Australia foi em 1788. Impact on indigenous languages and cultures. Bom, este texto vai falar aqui um pouquinho do impacto, né? O impacto nos indígenas em relação à cultura e à língua. Vamos lá. Indigenous languages faced suppression and decline as English became dominant. English became dominant. A língua inglesa ela se tornou dominante e o que aconteceu? As línguas indígenas elas começaram a decline, a decair, a perder força. Loss of traditional knowledge and cultural practices due to colonial policies favoring English. Então as policies, né, tudo que eles faziam era em relação à língua inglesa e assim começou a perder as línguas indígenas, elas começaram a perder o seu prestígio. Okay? Continuando. Efforts by indigenous communities today to reclaim and revitalize their language as part of cultural resurgence movements. Então, olha só, ele fala aqui que hoje em dia essas comunidades indígenas elas tentam, né, modificar tudo isso para que a sua língua ela tenha um pouco mais de força, porque foi se perdendo na época aí da colonização. Ok? Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais sobre texto em relação a isto. Olha só. Missionary activities. Lembra que eu falei sobre as questões missionárias dos cristãos? Nós temos lá, role of Christian missionaries. Missionaries from English-speaking countries, particularly Britain and later the United States, played a significant role in spreading English. Spreading é espalhar. Então, toda essa parte aqui, dos missionários, eles tiveram como intuito espalhar a língua inglesa, ok? E they established schools, churches and missions where English was taught along the religious education. Então, olha aí, tinham schools, que são escolas, churches, que são as igrejas, and missions, as missões. E a língua inglesa era ensinada, ok? Junto com religious education, a educação religiosa. Missionaries promoted literacy in English, translating religious texts and hymns into local languages to facilitate conversation and cultural assimilation. Então, os missionários, eles promoviam todo esse ensino da língua inglesa. Eles traduziam os textos religiosos, os hinos que eles cantavam, que era o quê? Para facilitate. Facilitar o quê? Conversion and cultural assimilation. Para facilitar toda essa conversão e assimilação cultural. E eu tenho uma pergunta aqui para vocês. De acordo com esse texto aí que a gente acabou de ler, what was one of the methods, ele quer saber dos methods, used by Christian missionaries
to spread English in Oceania. Qual era esse método? Nós temos aí, ó, establishing English languages, newspaper and magazines. Será que nós tínhamos newspaper and magazines? Que são jornais e revistas naquela época? Promoting literacy in English by translating religious texts and hymns into local languages. Era a tradução de textos e hinos para a língua local. Offering trade and business courses in English. Eles ofereciam cursos sobre business, que são negócios. Conducting military training. Será que eles queriam ensinar, dar treinamento militar para quem eles queriam colonizar? E a resposta correta é letra B, que é promoting English, translating religious texts and hymns into local language. Beleza? Agora bora falar um pouco sobre economia. Na economia, o que acontecia? E vamos falar agora um pouquinho sobre os tempos atuais, né? Economic and political influence, ou seja, a influência política e econômica. Dominance of English-speaking countries. Quem domina a parte política e econômica é a língua inglesa, ok? Ela é global. Olha só esse texto aqui, ó. Economic and political influence of the United States, the United Kingdom and other English-speaking nations in Oceania. Então, esses países que falam, né, a língua inglesa são os que dominam essa parte política e econômica. Continuando, English as a language of international business, trade and finance, facilitating economic integration within the region and globally. Então, essa parte da língua inglesa, a língua inglesa ela é a língua internacional dos negócios, das finanças, ok? Da integração econômica global. E political diplomacy conducted predominantly in English, shaping regional alliances and governance structures. Então, toda essa diplomacia política, elas são conduzidas predominantemente em inglês. E são elas que modelam tudo, ok? E falando sobre diplomacy, vamos lá. English in business and diplomacy. English proficiency as a prerequisite for employment in multinational corporations and government positions. Se você quer arrumar um emprego numa multinacional, uma posição governamental, vocês têm que correr aí para a língua inglesa. E também educational system emphasizing English language skills to enhance economic competitiveness. Então, se você sabe a língua inglesa, na área educacional tem toda uma competitividade. E por último, mas não menos importante, influence of English language media and entertainment on cultural norms and consumer behavior in Oceania. Então, tem toda a influência da língua inglesa nas mídias, no entretenimento, na cultura, nas normas, em tudo no mundo. Então, gente, eu peço que vocês aprendam a língua inglesa, porque hoje é essencial. E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco aí sobre a história da língua inglesa.